Oi pessoal, sou Hugo Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. No vídeo de hoje, cuidaremos da súmula 66 do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a súmula 66, é legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. Essa súmula é de 1963 e vocês podem estar pensando, para que falar de uma súmula tão antiga? Essa súmula ainda teria alguma utilidade prática? A importância de examinar essa súmula é para que nós entendamos a diferença entre o princípio da anualidade, que no direito tributário brasileiro não existe mais, o princípio da anterioridade, que vigora hoje no direito tributário brasileiro, e entender o papel da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na, podemos dizer assim, transformação de um no outro. O que aconteceu foi o seguinte: na vigência da Constituição de 46, que era a Constituição que vigorava quando essa súmula foi editada e que, portanto, vigorava quando os precedentes que deram origem a ela foram editados, quando as questões, os conflitos que deram origem a esses precedentes aconteceram. Na Constituição de 46 não existia o princípio da anterioridade da lei tributária. Existia o princípio da anualidade da lei tributária. No que consistia esse princípio? Todos os anos, quando fosse feita a lei orçamentária, era preciso que constasse da lei orçamentária não apenas a previsão das despesas, quanto seria gasto com cada coisa, como o orçamento geralmente faz, mas também que constasse do orçamento a previsão das receitas e indicando-se quais tributos seriam arrecadados. Então, o executivo estaria autorizado pelo legislativo, através do orçamento, a arrecadar imposto de renda, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação. O Congresso autorizaria, através do orçamento, a cobrança desses tributos todos os anos. E autorizaria a despesa com saúde, com educação, com isso ou com aquilo, também todos os anos. Se nós podemos entender a anterioridade hoje, a anterioridade como uma vacatio legis obrigatória, como já foi explicado no vídeo do quadro Dissecando o CTN, a anualidade era como que uma condição para a vigência da lei tributária a cada ano. Então a lei tributária, mesmo publicada há muito tempo, digamos que a legislação do imposto de renda tivesse 20 anos já. Nos anos 50, a lei do imposto de renda que vigorava nos anos 50 era a mesma que vigorava desde os anos 30, por exemplo. Apenas uma hipótese aqui para argumentar. Mesmo assim, se no ano de 52, ao fazer o orçamento para o ano de 52, o Congresso não incluísse a previsão de cobrança do imposto de renda, o imposto de renda não poderia ser cobrado. A vigência da lei do imposto de renda ficaria suspensa naquele ano por falta de previsão orçamentária. Então, a cada ano, o Congresso precisava prever as despesas, mas também as receitas. A cada ano ele tinha que autorizar. Se ele dissesse, não, esse ano eu não autorizo a cobrança do tributo tal, o tributo tal não poderia ser cobrado, mesmo que a sua legislação estivesse em vigor há muito tempo. A rigor, não apenas a cobrança, não haveria incidência. Claro que se fosse uma dívida antiga, que tivesse em fase de cobrança executiva de anos anteriores, claro que a cobrança poderia seguir. Mas a incidência em relação a fatos novos, naquele ano, não poderia mais acontecer por falta de previsão orçamentária. Isso era a anualidade, que vigorava, como disse, na Constituição de 46. Mas o que aconteceu? Começaram a surgir situações nas quais o orçamento já estava aprovado, digamos, o orçamento do ano de 49 já estava aprovado em 48, mas ainda no finalzinho de 48, antes de 49, mas já com o orçamento aprovado, era criado um tributo novo. E, obviamente, esse tributo novo, por uma lei nova criada no final do ano, não estava previsto no orçamento, porque o orçamento tinha sido feito antes. Então, digamos, o orçamento de 49 foi feito em setembro de 48. E aí depois, em novembro de 48, se criou um tributo novo. Em 49, quando aquele tributo novo começou a ser cobrado, os contribuintes falaram, opa, não está no orçamento, não está cumprindo a anualidade. E aí o Supremo disse, não, mas nesse caso não está no orçamento porque a lei veio depois do orçamento. O que importa
é que foi no ano anterior. E aí por isso é que a súmula tem essa redação. É legítima a cobrança do tributo que houver sido aumentado após o orçamento, mas antes do início do respectivo exercício financeiro. Então a súmula 66 do STF, pela via jurisprudencial, transformou o que era a anualidade no que hoje nós entendemos por anterioridade. Basta que a lei seja anterior ao exercício financeiro em que haverá a incidência e a cobrança. Tendo sido publicada no exercício anterior, ela já pode entrar em vigor no exercício seguinte e já não se fala mais da necessidade de previsão expressa na lei orçamentária. Então foi o STF, ainda no início dos anos 60, que transformou anualidade em anterioridade. Hoje se critica tanto a Corte por ativismo judicial, mas isso, pelo menos em matéria tributária, não é grande novidade. E aqui nós temos um exemplo. A partir das constituições seguintes, nós começamos a ter expressamente na Constituição já apenas a anterioridade, ou seja, basta que a lei seja publicada no exercício anterior para que ela possa entrar em vigor no exercício seguinte. E aí nós vimos que isso é uma vacatio legis obrigatória. E depois, com a emenda 42, já em 88 em relação às contribuições sociais, no artigo 195, mas depois da emenda 42, estendido para os tributos em geral, salvo as exceções previstas no parágrafo 1º do artigo 150, nós temos a anterioridade nonagesimal também. Então hoje uma lei que cria o aumento de um tributo, em regra, salvo as exceções do parágrafo 1º, ela deve aguardar o ano seguinte e deve também aguardar 90 dias. Os dois prazos devem ser respeitados paralelamente. Quando os dois estiverem cumpridos, a vigência pode se iniciar. Nós temos aí uma vacatio legis obrigatória. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de deixar aqui na caixa de comentários o que quer ver examinado nos próximos vídeos e de se inscrever no canal para acompanhar esses próximos vídeos. Até lá!